Nos últimos 3 meses, o Serviço Nacional de Saúde esteve concentrado no combate à pandemia, mas os problemas que já afetavam o SNS não só não desapareceram, como foram agravados. Milhares de consultas e de cirurgias foram adiadas e o estado de saúde de muitos desses pacientes acabaram por se agravar ou pelo menos por ficar em risco. Nos hospitais do interior do país, essa situação é ainda pior, com uma enorme carência de médicos especialistas que têm empurrado os utentes para uma verdadeira saga de transferências hospitalares sem precedentes. Só no ano passado, o Estado gastou quase 6 milhões de euros no transporte de doentes da Guarda, da Covilhã e de Castelo Branco para outros hospitais, para Viseu e para Coimbra. O problema já não é dos óculos, o problema é dos olhos. Tanto vejo com eles como sem eles. É a mesma coisa, tanto faz pô-los como não. O homem que sempre teve olho para o negócio perdeu parte da visão em maio. 88 anos, construtor civil, é agora uma das vítimas da falta de resposta da oftalmologia da Guarda. Tomava injeções intravítreas, mas o serviço entrou em colapso com a saída do diretor de serviço e a pandemia ampliou o risco de cegueira. A última injeção que apanhei no direito, que era aquele que via melhor, foi no dia 7 de janeiro. No esquerdo foi em novembro. Estive sempre à espera da carta para irmos as coisas, a fazer as injeções, e não apareceu. Estavam a dar à volta de 30, todas as semanas, 30 pessoas, nas mesmas situação. Essas pessoas estarão na mesma, também sem receber as injeções. À reclamação seguiu-se uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, que já no dia 22 de maio intimou o Hospital da Guarda a retomar o tratamento ao doente até 31 de julho, a menos que haja alguma contraindicação clínica que obrigue a antecipar o limite do prazo. Vi a minha visão a desaparecer, assim quase de um momento para o outro, por falta de injeções. E eu hoje estou a ver metade daquilo que eu via, deste olho. E estas injeções são para não se agravar aquilo que está na retina. Para não ficar cego. Exatamente, para evitar que a cegueira venha mais tarde. O processo judicial ainda não terminou. No contraditório, a administração do hospital invocou a intenção de assinar protocolos de cooperação com outras unidades de saúde, mas até hoje não foi capaz de estancar um drama que já fazia estragos antes dos primeiros casos de Covid em Portugal. Mas da Guarda, bom dia. Fala Rafael. Ok, preciso do nome do doente. É o primeiro indicador de que alguma coisa corre mal. O telefone não para na Central de Bombeiros da Guarda, uma das 3 corporações do concelho que asseguram o transporte urgente de doentes do hospital. Então, André, olha, temos aqui um serviço para Coimbra, para oftalmologia, sentadinho, da urgência. Sempre houve, mas agora ultimamente tem-se verificado com mais frequência a transferência de doentes para Coimbra, Viseu, para os vários hospitais. Temos 2 motoristas a sair só para as transferências. O de manhã já saiu, o que iria entrar à 1 foi chamado pelo colega, deve estar a fardar, a preparar para vir. A escala da oftalmologia está em branco na urgência e a paciente é transferida para Coimbra, um lugar comum no Hospital Sousa Martins, com o serviço reduzido a um médico do quadro e 3 tarefeiros. Viemos, eram 8h15 da manhã para aqui e agora disseram-nos que tinha que ir para Coimbra porque aqui não há oftalmologista. O dia foi longo para esta mulher que regressou a casa na aldeia de Lagiosa do Mondego, 10 horas, 300 quilómetros e um par de hospitais depois. A mim disseram-me que eu tinha a vista muito seca e que
e que tinha que pôr um creme e andar a pôr gotas. E quando lá cheguei, a senhora, quando eu lá cheguei, disse-me que era uma vergonha a gente ir daqui de tão longe lá para Coimbra, que não termos aqui médicos na Guarda. Habituada à vida do campo, a mulher de 60 anos está cega de um dos olhos e a visão do que resta também não ajuda. Está daí! A oftalmologia empurra centenas de doentes por ano para os hospitais de Viseu e Coimbra. Por falta de médicos, por falta de resposta local do Serviço Nacional de Saúde, sobre o qual ainda pesa a sombra pandémica. Aquilo que nós temos nos hospitais do interior do país é uma espécie de SNS de transportes. É encaminhar os doentes das suas unidades para outros hospitais, refiro-me nomeadamente ao Hospital de Viseu, que tem neste momento, está a receber e está a ter um impacto também muito negativo sobre a sua capacidade de resposta, muitos doentes do interior. Só no ano passado, o transporte de doentes custou à ULS da Guarda mais de 3 milhões de euros, 1.900.000 à ULS de Castelo Branco e quase meio milhão de euros ao Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, na Covilhã. É o Ministério da Saúde que está a esvaziar os hospitais. Aquilo que se está a fazer é um grande mal às populações, querendo fazer passar a mensagem que se está a fazer algo de positivo, mas isso não corresponde à realidade. Evitar a saída em massa de doentes para Coimbra foi o que pretendeu o único oftalmologista do serviço na Guarda, quando, na saída do diretor, mês e meio antes da declaração de emergência, propôs estar contactável 24 horas por dia. Durante 3 meses, prontifiquei-me sozinho a observar todos os doentes que tivessem uma situação oftalmológica de urgência. Portanto, eu estaria sempre contactável para observar esses doentes, independentemente de ser sábado, domingo, dia de Natal, fosse de manhã, de tarde, de noite, para evitar que os doentes fossem transferidos para Coimbra. E consegui provar que, com articulação entre o único oftalmologista do hospital, mais a urgência do hospital, mais a urgência pediátrica, mais os colegas dos SAPs dos centros de saúde e inclusivamente os próprios doentes, que havia doentes que conheciam o projeto, eles próprios tomavam a iniciativa de me contactar, os doentes não iam para Coimbra. Foram cerca de 100 doentes que se evitou que fossem para Coimbra durante este período. Qual foi o problema? A visão da administração, a única coisa que fez foi dar uma ordem a proibir que se avançasse com o projeto. Muito rapidamente, o Ministério da Saúde vai ter algo a dizer sobre isto, que é, então, se há tantos doentes a terem que ser transferidos para outros hospitais, é porque este hospital, se calhar, já não é necessário. Se eu amanhã apresentar também eu a minha demissão, bem, eles não mandam foguetes porque fica feio, mas que ficarão muito satisfeitos, ficarão porque no fundo, a persecução daquilo que pretendem, que é a concentração de serviços, o encerramento de hospitais na periferia, a passagem de serviços e de subcontratação para os privados. O Hospital da Guarda e a ARS do Centro não reagiram. As cirurgias deixaram de ser validadas e o único médico do quadro não substituiu o colega que em janeiro abandonou a função pública e a direção de serviço. Está em contencioso com a administração. Por exemplo, uma proposta de cirurgia efetuada em agosto do ano passado. Depois de reintegrado judicialmente há quase ano e meio, Henrique Fernandes exigiu uma indemnização de 3 milhões de euros. E logo em fevereiro do ano passado, a ULS da Guarda pagou 20 mil euros a uma sociedade de Coimbra para emitir parecer. O advogado que pegou na causa é o atual chefe de gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, que em outubro suspendeu a inscrição na ordem. Dias depois, reduziu o valor da cota ao limite legal, sem renunciar à titularidade da sociedade, que manteve apoio jurídico ao Hospital da Guarda. A Ordem dos Advogados não clarificou se o princípio da independência está defendido e o visado desvaloriza. Confirmo que não deixei de ser sócio, porque estas funções são transitórias e, como tal, voltarei a ser advogado. Depois que foi nomeado em 29 de outubro, a pasta do Hospital da Guarda ficou na gestão de outro sócio, de Luís Filipe Pereira. Mas ainda não há acordo com o médico, nem liquidação de sentença. E menos ainda, solução para o serviço de oftalmologia. Nós deveríamos ter 8 oftalmologistas. Veja, estou eu aqui a falar, a dar a cara sozinho. Deveríamos ter 8. Mas, dado as características da população, provavelmente não devíamos ter 8, devíamos ter 12 ou 15.
Sobre este impasse que a Covid agravou, o Ministério da Saúde ficou em silêncio, apenas quebrado para falar dos cuidados continuados. Só nas Beiras, a lista de espera soma centenas de pessoas. A lista de espera na Beira Interior ali tem cerca de, não chega a 300 pessoas. Por exemplo, um utente que queira ir para a unidade de Pinhel ou para a unidade do Fundão e que não aceita outra unidade, vai ficar em lista de espera, até haver uma vaga nessas unidades. Um cancro no estômago detectado em abril de 2018 mudou necessariamente as rotinas desta professora do primeiro ciclo do Sabugal. Quando me detectaram o cancro, também houve uma altura que fui ao meu médico de família e pedi o encaminhamento para o IPO de Coimbra. E o meu médico lá foi ao computador tentar fazer o encaminhamento e disse-me assim: olha, pode não acontecer, mas o que está aqui é um compasso de espera de 3 meses até à primeira consulta. É um bocadinho desesperante, não é? Uma pessoa pensar que tem uma doença que até evolui ou pode evoluir rapidamente e depois está ali em compasso de espera. Acabaria por não ser o caso desta doente que, sendo beneficiária da ADSE, foi aceite na Fundação Champalimau, em Lisboa. Eu só consigo estar na Champalimau, porque é muito comparticipado na maior parte das coisas, na quimioterapia e tudo, é muito comparticipado, e porque tenho uma grande amiga em Lisboa que é o meu suporte de estadia, porque de outra maneira também nunca conseguia estar a fazer os tratamentos na Champalimau. Em fevereiro, conseguiu finalmente uma autorização especial para fazer imunoterapia. A pandemia não parou o tratamento, mas adiou o calvário das juntas médicas. Essa é outra. Como é que é possível uma pessoa ter que se deslocar daqui a Coimbra de propósito para ir a uma junta médica? 5 minutos que não dura a junta médica. É muito conhecido o exemplo da quimioterapia, dos doentes que têm que ir para Coimbra fazer quimioterapia. Que a carrinha começa a recolher doentes às 3 da manhã, pelas aldeias da Serra, e anda por aí fora, e o desgraçado que entrou primeiro na carrinha, quando finalmente a carrinha entra na autoestrada, ou no IP5, na A25, para ir para Coimbra, o homem já vomitou 3 vezes, já vai em estado de choque, e quando se lembra que quem fez quimioterapia em condições normais sabe o quão duro isso é, não é? E agora imagina a pessoa, antes de ir fazer quimioterapia, já lá chega neste estado. Quer dizer, isto é uma tortura. A única maneira de acabar com isto era obrigar os ministros e os deputados e as pessoas responsáveis dos ministérios a virem fazer o mesmo trajeto, nem que fosse uma vez na vida, para verem o que é que os doentes sofrem com isto. E estamos a falar apenas de um problema, mas podemos falar de 1000 problemas desta magnitude. Faltam médicos especialistas e os enfermeiros, ainda a pandemia não tinha dado sinal no país e já apontavam falhas na gestão de prioridades. Ortopedia do Hospital da Guarda incluída. E quando nós não temos uma resposta na urgência, mas temos no bloco operatório a operar em processo adicional, ou seja, em SIGIC. Porquê? É mais importante ter melhores números de listas de espera de ortopedia do que ter uma resposta 24 horas na urgência? Não, eu julgo que seria prioritário ter primeiro 24 horas na urgência e não ter que transferir doentes, às vezes, por uma simples luxação ou uma fratura até de simples tratamento e que terá que se deslocar. Acontece, claro que acontece. Até por isso, o Centro Hospitalar Tondela Viseu acentuou mais volume de trabalho. 160 mil episódios de urgência em 2019, sem menção às transferências de outros hospitais, como o da Guarda, a quem a entidade reguladora da saúde deu boa nota. É quase anedótico dizer que a cardiologia na Guarda é excelente, dizer que o serviço de ambulatório de ceia é excelente, quando eles praticamente não existem. Existe sim instalação, mas não existe produtividade. E o drama viaja em toda a linha na A23, seja na cardiologia, que na Guarda perdeu a unidade de cuidados coronários intermédios, neurologia em Castelo Branco ou otorrino, que no ano passado também fechou na Covilhã. Estou farto de dizer isto. Uma pessoa que tem um infarto aqui tem de ter as mesmas possibilidades que tem um infarto em Lisboa, no Porto, em Coimbra. Têm o direito de ser atendidas onde moram. Não é ter um hospital à porta de cada um. Mas não é legítimo que nós obriguemos um doente a andar 400 km para ir fazer quimioterapia a Coimbra. Ou mais a mais um doente oncológico. E eu já fiz este desafio muita vez. Para quem diz que tudo é perto,
e que somos um país muito pequeno, é metê-lo numa ambulância aqui na Covilhã ou no Fundão e ir a Coimbra e voltar e ver como é que se sente no fim. O recurso à medicina privada já pesava e agora ainda mais. A tendência é de subida numa região em que a demografia gera desequilíbrios sem compensações em saúde. Marquei a consulta na EG Clínica com o Dr. Augusto Lourenço, que eu depois vinha a saber que também era o chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital da Guarda. Ele disse-me que teria que ser operado devido ao estado adiantado em que estavam as hérnias. E disse-me então que se quisesse ser operado no hospital, teria que esperar muito tempo, porque a lista de espera era muito grande. Mas que apresentava a alternativa de ser operado na Casa de Saúde de São Mateus, em Viseu, e que no final do mês, um mês e meio, poderia voltar a trabalhar. A cirurgia de 30 de agosto deixou sequelas até hoje. Não correu bem e tanto o cirurgião como a Casa de Saúde de São Mateus lavaram as mãos. 3 episódios de urgência, consultas da dor e várias reclamações depois, João Paulino recebeu ordem para cirurgia de revisão em novembro, mas no Hospital da Guarda. Paguei quase 4.000 euros e o Dr. Augusto Lourenço, em agosto, não poderia operar no hospital, ainda teria um mês para marcar a operação no hospital. E ele, como chefe de serviço de cirurgia, não era possível, porque a lista de espera era muito extensa. E depois de receber o resultado de ataque no dia 4 de novembro, no espaço de uma semana, já era possível fazer uma cirurgia de revisão no hospital de um ato cirúrgico que não correu bem numa clínica privada? O médico que dirige interinamente o serviço de cirurgia da Unidade Local de Saúde da Guarda explicou à SIC que o doente em causa só foi considerado prioritário por não estar a responder às terapêuticas da dor. O episódio envolve um cirurgião em funções de chefia que foi denunciado por só usar próteses de um laboratório de que foi consultor até setembro. E o hospital está sujeito a nova investigação por ter feito aquisições de forma pretensamente ilegal. Em outubro, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde decidiu incluir no plano de ação deste ano uma auditoria aos recursos humanos da ULS da Guarda e uma ação inspectiva às aquisições por ajuste direto dos consumíveis em causa. Enquanto isso, o concurso para a direção da cirurgia, aberto em setembro de 2018, ainda não está resolvido. Nem tão pouco o processo que envolve um dos 2 concorrentes. A poder de muita contestação, o doente que operou recebeu, entretanto, cheques de cirurgia que, afinal, são inúteis. Dão-me a escolher entre a CUF, o Hospital da Luz, as melhores clínicas de Coimbra. Mas depois venho a constatar que só está como tem 3 hérnias e poderá ser necessário intervir novamente nas 3 hérnias, o Val Cirurgia, ironicamente, só contempla uma hérnia. João Paulino já mudou de médico e continua à espera de uma solução, também ela atrasada pelos dias da peste. A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde pediu mais elementos há menos de um mês, determinando a abertura de um processo de esclarecimento. Mesmo em tempo de pandemia, qualquer cateterismo tem guia de marcha para Viseu ou Coimbra. E já antes da era Covid, os exames de diagnóstico ao fim de semana viajavam de Ceia para a Guarda ou centros de saúde da periferia por falta de equipamento. O Hospital Ceia neste momento não tem raio-x, continua aberto, e eu deixava aquele apelo à Sra. Ministra da Saúde que olhe para o interior com olhos de ver, que ponha médicos, enfermeiros, auxiliares naquele centro de saúde e no hospital que nos dê valências, que aquele hospital tem possibilidade de ter todas as valências e não tem. O porta-voz do descontentamento engloba cerca de 26 mil utentes do Hospital de Ceia, que há 10 anos está sob a jurisdição da ULS da Guarda. Até 2009 contabilizavam-se 1.500 cirurgias por ano, mas em 2019 não chegaram às 500. O esvaziamento de valências e serviços tem sido galopante e já esta semana se demitiu a direção da cirurgia de ambulatório. Mais um problema para a nova administração, ainda por nomear. Neste momento o hospital até tem uma estrutura física boa, tem um bloco operatório para uma cirurgia de ambulatório bom,
quer dizer, passámos a ter estrutura física e deixámos de ter massa humana. O Hospital de Ceia, ao fim de semana, precisas de um raio-x e vens para a Guarda. Ao fim de semana, precisas de uma análise diferenciada e vens à Guarda fazê-la. Quanto custa uma ambulância? Com o preenchimento de 2 vagas no concurso extraordinário do ano passado, os 12.500 utentes sem médico de família ficaram reduzidos a 6.000. Mas as baixas ou licenças de maternidade baralharam as contas. Sem falar nos clínicos à beira da reforma, sem substituição à vista. Eu tenho estes 3 colegas que vão embora. Se forem numa sequência embora, eu não tenho hipótese nenhuma. Mas eu já devia ter, isto devia estar programado, de que eu este ano, eu devia ter já estes 3 colegas a pô-los a trabalhar em paralelo na lista de utentes com o colega que vai sair. Alcaíns é, no distrito de Castelo Branco, o ponto mais crítico de utentes sem médico de família. Há 5 especialistas de medicina geral e familiar para 11.000 pessoas em 11 extensões de saúde. 11.000 utentes para 5 médicos dá mais de 2.000 utentes por médico. Isto é muito difícil, lidar com estes números. Nós não conseguimos. E depois, se estivessem todos no mesmo centro de saúde, se as pessoas fossem todas ao mesmo centro de saúde, se estivessem lá aqueles médicos 100%, quando falta um, não há problema. Se falta um administrativo, não há problema. Agora, em 11 extensões a funcionar quase diariamente, nós temos um problema sério. Nos 2 concursos do ano passado, os 4 hospitais de Viseu, Guarda, Covilhã e Castelo Branco pediram um total de 222 vagas, mas só foram atribuídas 122, isto é, a tutela cobriu apenas metade das necessidades. Nós sabemos que há carências em várias especialidades no Hospital da Guarda. Porque é que, no ano em que um recém-especialista se forma, como especialista, não abrem precisamente as vagas naquele hospital, que é um facto muito curioso. O Ministério da Saúde garante que os recém-especialistas são colocados onde são necessários, mas os internos que este ano entraram na Unidade Local de Saúde da Guarda têm futuro incerto. O pai trabalha cá há muitos anos, mas isso é um fator independente. O ele estar cá ou não me garante vaga. Eu não tenciono ficar na Guarda no fim deste ano, porque sou de Aveiro, mas eu fico onde tiver vaga, portanto, vamos ver. Se o Sistema Nacional de Saúde conseguisse assegurar que todos os estudantes de medicina que terminam o seu curso tivessem acesso a uma especialidade, poderia exigir de nós também ficar mais tempo a trabalhar. Penso que seria uma troca justa. Nós estamos a formar muitas vezes, com o nosso sacrifício, a formar profissionais que depois vão de mão beijada para o privado. E a carência de médicos desenha um mapa sem limites geográficos. Ceia atira doentes para o concelho vizinho de Oliveira do Hospital. Ceia, a maior parte das vezes, não dá resposta. Muitas vezes manda os doentes para a Guarda, de Guarda depois diz que não são deles, mandam-nos para Coimbra, para depois virem ser internados aqui. Essa é realmente a maior parte das vezes o que acontece. Quando há Arganila, é a mesma coisa. Os doentes são daqui encaminhados para Arganila, a única coisa que fazem em Arganila é mudam de ambulância para seguir para Coimbra. 15 dias depois dos incêndios de outubro de 2017, o Ministério da Saúde encerrou a urgência noturna do Centro de Saúde e o único hospital disponível na posse de uma fundação foi forçado a alargar a rede de apoio. Um homem morreu depois de esperar quase 6 horas na urgência do Hospital de Lamego. Desta vez em Beja, um homem de 60 anos acabou por morrer depois de esperar cerca de 4 horas para ser atendido. A Ordem dos Médicos instaurou uma avaliação disciplinar ao Hospital de Santo André, em Leiria, onde um homem morreu após 6 horas de espera na urgência. O diagnóstico já está feito. As comissões, uma atrás da outra, já foram criadas. Os relatórios já estão escritos. Mas, até hoje, e é este o grande mistério do Serviço Nacional de Saúde, absolutamente nada foi feito. 60%, 70%, 80% dos doentes que recorrem às urgências não deveriam recorrer à urgência dos hospitais. Ainda, por exemplo, eu na passagem de ano, no dia da passagem de ano, fui parar à urgência da Guarda. Eu tive mais horas à espera na urgência da Guarda, porquê? Porque a médica que me atendeu, entretanto, teve que ir acompanhar um doente que tinha tido um AVC a Viseu. A mim depois foi praticamente só dar malta, mas entretanto esperei horas que ela regressasse.
Os tempos de espera definidos no modelo da triagem em vigor vão muito para lá do razoável e as falsas urgências, drenadas de instituições sem meios, baralham as prioridades. Às vezes, com sentenças de morte. Temos a percepção deste absurdo, mandamos as mãos à cabeça e perguntamos como é que é possível os conselhos de administração preocuparem-se com as cerimónias de inauguração dos congressos e com a nomeação da comissão do presépio. Os conselhos de administração vivem deste folclore, deste circo, porque senão alguém lá em Lisboa pode se ofender e depois achar que eles que não estão a ser suficientemente servis com o sistema político. Eu defendo o Serviço Nacional de Saúde. Eu critico a quem neste momento está a gerir o Serviço Nacional de Saúde, porque o está a gerir mal. Falam muito do interior, que estão todos muito preocupados com o interior, até nomearam um órgão, uma comissão, uma Secretaria de Estado, uma coisa qualquer para o interior, mas isto é tudo conversa da treta. Quem vive no interior, cada vez que eles fazem estes anúncios, as pessoas riem-se ou choram, porque há as duas alternativas. Porque sabemos que é, olha, mais uma mentira.